Olá, boa tarde a todos. Bom, a gente está aqui para a nossa última aula antes da prova do primeiro bimestre, né? O trabalho já está postado aí. E a prova do primeiro bimestre aí vai começar às 9 horas. O professor Lauri pediu para adiar um pouquinho para 9 horas. Imagino que vai até umas 10h30, 10h35, para vocês terem tempo aí para escanear as questões aí escritas, né? E me mandar por e-mail. Então, eu vou postar a prova lá no Ava, né? Em PDF. Vocês vão responder ela em uma folha, vou escanear ela em PDF e me enviar por e-mail, beleza? No paulo.paris@unifaciar.edu.br. Então, a gente já falou aí sobre os métodos diretos manuais, né? Já falamos sobre os métodos diretos mecânicos, o SPT, né? E vamos continuar aí com os métodos diretos mecânicos, outros métodos diretos mecânicos além do SPT. Então, outro método direto mecânico aí que a gente tem são as sondagens rotativas, né? Então, se a gente tem lá uma camada de rocha, um solo aí de bastante resistência, né? Os batacões que eu falei para vocês são aquelas rochas de 20 a 1 metro que a gente tem nos terrenos, ou blocos aí, a gente não consegue fazer pelo SPT, não é? Ele vai dar o impenetrável. Só que se eu quero saber aí o que tem além disso, será que não tem uma rocha e depois tem solo novamente? Então eu vou para a sondagem rotativa, que ela vai rotacionar e serve para esses solos bastante duros, né? Então ela vai escavando basicamente essas rochas. Então o principal objetivo dela é a obtenção de testemunho. O que é o testemunho? Um corpo de prova, tá? Vocês vão ver como que é esse corpo de prova. É identificar as descontinuidades aí do maciço rochoso, como eu disse para vocês, será que só tem rocha realmente ou tem solo mais para baixo? Realizar ensaios in situ, né, na própria obra ali, né, então ensaio de perda d'água para conhecer a permeabilidade ou a localização de fendas ou falhas aí na rocha, né, então vamos encher de água aí e ver em quanto tempo esvazia-se aí essa parte, para ver se a gente tem aí fendas ou falhas que vão escoar a nossa água. E quando não há necessidade de investigações pormenorizadas aí dos solos, né, uma investigação muito ampla, né? Ou quando a rocha aflora, pode-se utilizar apenas a sondagem rotativa. Então, se eu tenho pouco solo, né? Não tenho que sondar com a sondagem SPT, né? Então, a gente já tem que fazer com sondagem rotativa. A gente vai assentar nossa obra direto aí na rocha, né? Bastante difícil aqui no Brasil. É bastante difícil de ver isso. Então aqui a gente tem a máquina que faz a sondagem rotativa, né? A gente então tem a sonda aí, as hastes de perfuração, um barrilete, ferramentas de corte para cortar essa rocha, motor bomba para recirculação de água e o revestimento, né? Então a gente tem o solo lá antes dessa rocha para não ceder esse solo e a gente coloca esse revestimento aí, tá? Então aí a gente tem aquilo que ele chama, né, de testemunho, né? Que são esses corpos de prova. Então, todos os dados colhidos na sondagem são resolvidos na forma de um perfil individual do furo, ou seja, um desenho que traduz o perfil geológico do subsolo na posição sondada, baseada na descrição dos testemunhos. Então, a gente vê aqui, não é, a zero, né, então na base do nosso terreno, né, então abaixo 1 metro do nosso terreno, subsolo aí. Então, o que aconteceu aqui? A gente começou com um SPT, então tiramos aqui uma camada de solo de 1 metro, como eu disse, fizemos lá de 1 até 1,45, então bate 15 vezes, vê quantos golpes precisa para afundar 15 centímetros, depois mais 15, depois mais 15. Chegamos a 1,45, depois de 1,45 retiramos esse solo até 2 metros, depois fazemos SPT novamente, 15, 15, 15, vai até 2,45, e assim por diante, né? E a gente chegou aqui nos 8 metros e 10, mais ou menos, a gente começou a ter rochas, né? Aqui, ó. Na verdade, até aqui, acho que no 7,50 a gente já tem rochas. Aliás, aqui, ó, 6,40 já tem rochas. Então a gente vai vendo aqui que foi extraído daí esses testemunhos de rochas, tá? E aí a gente pode fazer aqui uma recuperação das amostras, uma porcentagem de recuperação das amostras, que é o quê? É a relação entre o comprimento da amostra, certo? Então esse comprimento aqui, por exemplo, aqui, ó, a gente tem um comprimento aqui, vamos falar aqui de, estou chutando aqui 2 metros, tá? E aqui seria 6 metros total aqui. Então, eu tenho aqui 6 metros de análise, certo? Do furo, e tenho aqui um testemunho de 2 metros. Então, amostra recuperada, comprimento da amostra recuperada e comprimento da manobra. O comprimento da manobra seria os 6 metros aqui. Então, a perfuração total, tá? Ou trecho perfurado. Então, o trecho de manobra aí, a manobra ou trecho perfurado é a mesma coisa. A classificação das rochas quanto ao percentual de recuperação pode ser observada na tabela a seguir. Então, a gente tem aqui quanto à recuperação, que é o que a gente está vendo aqui, né?
Se for maior que 80%, é uma recuperação de boa qualidade, 50% a 80% medianamente alterada, e muito alterada abaixo de 50%. E a porcentagem aí de recuperação da amostra é influenciada pela qualidade da sondagem. Como que a gente acha essa porcentagem aqui? Então vamos aqui, ó, cálculo da recuperação. Então eu tenho lá um fragmento de 25 centímetros aqui. Vamos analisar esse trecho aqui de 1,5 m. Então vamos lá, fizemos um trecho de perfuração de 1,5 m e tivemos essas amostras aqui, tá? Então vamos lá. 25 centímetros deu isso daqui. Aqui 6, aqui 6, aqui 8, aqui 10. Esse trecho aqui de 13. Teve uma fratura, 8, 10, 15, 10, 5 e 13. A gente vai somar todos esses comprimentos aqui do testemunho recuperado, tá? E vamos dividir por 1,50 pelo trecho, né? E multiplicar por 100. A gente acha a recuperação. Então, 129 por 150 vezes 100 vai dar 86%. Então, esse aqui é a recuperação da amostra, tá? E a gente pode também ter esse Rock Quality Designation, RQD, que foi introduzido aí por DIR, para as perfurações realizadas com coruas de diâmetro de 54,7 milímetros ou superior. E trata-se de uma recuperação modificada em que são consideradas apenas as peças de testemunho recuperado com comprimento mínimo de 10 centímetros de rocha sã ou dura. Então aqui a gente considerava todos os tipos de rocha e também todos os comprimentos. Aqui a gente só vai considerar as rochas, tá? Sãs aí ou duras, tá? Então, por exemplo, esses sedimentos aqui a gente desconsidera, tá? Tanto que tem 10 centímetros, mas a gente não está considerando aqui. E os trechos maiores do que 10 centímetros. Então, 25 centímetros é maior que 10. Então, vai ter 25 centímetros. 6, menor. Então, não tem nada. 6, não tem nada. 8, não vamos considerar. 10, considero. 10 aqui. 13, beleza. 8, não. Por exemplo, 10 aqui deveria entrar, mas é um sedimento aqui, não é uma rocha sã ou dura, então não entra. Então vamos somar lá 25 mais 10 mais 13 mais 10 mais 15 mais 13 vai dar 86. Dividido pela recuperação aqui, o trecho de manobra, 150 centímetros, vezes 100 vai dar 57%. Beleza? Tranquilo de fazer esse cálculo aqui. Quanto à RQD, como que a gente qualifica? Então, excelente de 90% a 100%, boa de 75% a 90%, regular de 75% a 50%, pobre de 50% a 25% e muito pobre abaixo de 25%, tá? Então, aqui a descrição dos testemunhos é feita considerando aí classificação genérica, então, classificação em que a rocha é descrita pela origem, informação, geológica, mineralogia, textura e informação dos materiais. Então, do que ela é composta, como ela é, essa classificação genérica. O grau de alteração, né, critério subjetivo, baseado na cor, brilho, presença de minerais, porosidade. Então, a gente tem aqui extremamente alterada, muito alterada, mediamente alterada, pouco alterada, sã, quase sã. Então, a gente vê aqui, olha só. Aqui a gente já vem numa rocha sã, ou bastante dura, né? E aqui bastante fragmentos e tal. Então, uma rocha bastante alterada já, tá? Grau de faturamento. Baseia-se no número de fragmentos por metro, dividindo-se o número de fragmentos recuperados em cada manobra pelo comprimento da manobra. Então, vamos lá. Aqui a gente tem a nossa foto aqui. Então, vamos considerar esse trecho aqui, tá? A gente tem duas fraturas aqui, certo? Então, duas fraturas é o quê? Duas fraturas é pouco fraturada, uma rocha pouco fraturada. Então tá entre 1 e 5. Então a gente vai ver quantas fraturas o nosso comprimento aí tem, tá? Nossa rocha tem. Daí a gente entra aqui na tabela e vê se o que ela é. E o grau de resistência à compressão simples, a gente pega esse testemunho aqui e coloca na prensa, né? E a gente vê qual que é a força de compressão, a resistência à compressão aí, né? Então a gente tem menos que 100 kg por centímetro quadrado, muito branda, e se for maior aqui do que 1.200 kg por centímetro quadrado, é uma rocha muito resistente. E o que são as sondagens mistas? Basicamente, a gente vê que essa daqui foi uma sondagem mista, né? A gente utilizou o SPT para os solos médios e moles, né? E um pouquinho duros, e onde essa sondagem não conseguia perfurar, a gente foi com a sondagem rotativa. Então a gente mistura a sondagem rotativa com as sondagens mais simples, por exemplo, a SPT, né? Então aqui, executada a percussão dos tipos de terreno penetráveis por esse processo por meio de sonda rotativa dos materiais impenetráveis de percussão. Então, basicamente, só falando o que eu falei já. E as sondagens especiais com extração de amostras indeformadas são os métodos de perfuração e são os métodos aí de sondagem de reconhecimento normais,
A única coisa é que a gente tem amostradores diferentes, tá? Porque a gente vai extrair essas amostras deformadas. Como que a gente vai extrair essas amostras deformadas? Com quais tipos aí de amostradores? A gente tem o amostrador de parede fina, que é o amostrador Shelby, que eu já comentei na última aula, né? Então, basicamente, ele vai com uma pressão estática, sobra uma pressão estática e vai cravando esse amostrador aqui, né? E daí, quando ele estiver cheio, a gente vai girar ele, né? Retirar desse cabeçote que a gente passa parafina, como já falei na última aula, para selar, né? E depois a gente consegue aí ter essa amostra deformada. Então ele é cravado, né? Retira esse cabeçote, passa parafina e a gente tem a amostra bonitinha aqui. Ele é cravado com a pressão estática. Vamos lá, o amostrador de pistão. Então, o que acontece? A adesão e o atrito entre o solo e as paredes do tubo fazem com que a amostra entre no tubo menos do que seu avanço, né? Então, vamos lá, eu desci 1 metro. Por conta dessa resistência aqui, pode ter, vamos lá, 80 centímetros. Só entrou 80 centímetros. Isso é um problema, né? Que vai gerar ar aqui dentro e a gente não quer isso. Vai deformar a nossa amostra. A gente quer que ela esteja inteira. Então, eles, para resolver isso, colocaram um pistão. Por exemplo, um êmbolo de uma seringa. Então, basicamente, a gente crava isso e puxa o solo com uma seringa. Então, a gente tem esse amostrador de pistão aqui, né? Então, a gente desce até a ponta do furo, né? A gente fez o furo lá. A gente desce esse amostrador até o furo, até a base desse furo, ergue esse pistão aí 1/3 da altura dele. Por exemplo, se for 1 metro, a gente ergue 33 centímetros e crava daí esse amostrador, né? E daí a gente, através aí da sucção, retira esse solo, tá? Então, a sucção desse pistão aí que vai retirar aí esse solo. O amostrador de pistão estacionário. Basicamente é o mesmo tipo, só que acontece, o pistão fica aí estacionário. Então, vamos até o final do furo, deixa esse pistão junto com a parede desse tubo, né? Deixa eu pegar até a imagem aqui. Olha só. Tem aqui, ó. Pega o pistão. Pensa que tem um pistão aqui. A gente desce até o final do furo. Tá? E a gente vai cravando essa parte aqui. E não movimenta o pistão. O pistão fica estacionário. Por isso que a gente chama de pistão estacionário. E só vai cravando. E vai formando aquele vácuo. Né? Que ele vai descendo e vai criando esse vácuo. Né? E a gente daí também tem aqui, olha só, o pistão Osterberg, que é basicamente esse pistão estacionário aqui, né? Só que daí ele tem umas válvulas aqui para a gente conseguir drenar água e ar, né? E daí a gente cria um vácuo que contribui aí para deixar mais amolgada, menos amolgada a nossa amostra, né? Ficar menos indeformado. Então, para deformar menos essa amostra. E a gente tem o amostrador Denison, aqui o barrilete triplo, destinado a mostrar de solos resistentes que não se consegue mostrar com os mostradores por cravação. Então, todos os outros amostradores são por cravação. A única diferença desse daqui é que a gente vai utilizar aí a sondagem rotativa, né, que é um pouquinho mais forte para conseguir trabalhar nesses solos mais duros aí, nesses solos resistentes. Tá? Tem o amostrador aqui um pouquinho diferente, a gente consegue regular a questão de entrada de água por esse retentor da amostra, que é sapato do tubo interno e tudo mais, né? E também a gente tem aí os métodos semidiretos. A gente já falou aí dos métodos diretos, e vamos entrar aí pelos métodos semidiretos, né? São os processos que fornecem informações sobre as características do terreno, sem, contudo, possibilitarem a coleta da amostra. Todos os anteriores que eu falei, né, a gente pegava aí, perdão, e coletava as amostras. Esse daqui não. Então, a gente não vai ter as informações sobre a natureza do solo, a não ser por correlações. Em algumas situações, a operação de amostragem de determinados solos é muito difícil, como, por exemplo, em areias puras ou submersas e argilas sensíveis de consistência muito mole. Então, a gente consegue trabalhar nela sem deformar muito. Como a gente tem areia pura aqui, argilas sensíveis, consistência muito mole, são muito moles, né? Qualquer tipo de extração, elas vão mexer, né? Acho que vocês entendem. É muito mole, por exemplo, pegar uma água e levar para outro lugar, a água está totalmente diferente, né? Então, para contornar essas dificuldades, foram desenvolvidos ensaios in situ que têm a vantagem teórica de minimizarem as perturbações causadas pela variação do estado de tensões e distorções devidas ao processo de amostragem.
assim como evitar choques, vibrações e correntes de transporte e subsequente manuseio das amostras. Então, basicamente, isso aqui é o que eu queria falar para vocês, né? Então, ele evita aí os choques, vibrações e correntes de transporte e subsequente manuseio das amostras. Então, essa parte aqui, não é? Com esse tipo de areia, deformaria muito, mexeria muito com essas amostras, né? Então, a gente tem aí aqui no Brasil ensaio de palheta, ensaio estático, ensaio pressiométrico, ensaios de bombeamento e ensaios de perda d'água, que são os mais comuns, de métodos semidiretos. O ensaio de palheta consiste em a gente colocar essas duas pás aqui, né, cravar no solo, dar um torque nela, e a gente consegue aqui daí saber a resistência ao cisalhamento da amostra, né, por essa deformação lateral aqui, por essa resistência lateral em rotacionar, gerando esse sólido de revolução aqui. A gente calcula aqui a resistência não drenada do solo, porque é um ensaio não drenado, né, a gente está no solo, não tem como drenar, sendo 3/28, vezes o momento aplicado aqui para poder rotacionar essa pá aqui, essa hélice, né, dividido por π vezes raio ao cubo. Raio sendo essa dimensão aqui, né. Se aqui tudo for 2Rs, o sólido de revolução, então vai ser esse R. Um ensaio estático mais comum aqui no Brasil, a gente tem o Cone Penetration Test, né, que a gente tem aqui uma ponta em formato de cone, com 60 graus aqui de ângulo e 10 centímetros quadrados de base. Aí a gente aplica aqui uma força, né, de 60 centímetros aí por minuto, né. Então ele vai não é, essa velocidade, a gente vai aplicar uma velocidade, ele vai descer 60 centímetros por minuto, ou seja, 1 centímetro por segundo. Aí vai ter lá, através de uma câmera hidráulica, a gente aplica isso daqui. E vai ter alguns manômetros que vão medir quanto de força precisa para cravar 60 centímetros por minuto, né? E daí a gente consegue aí achar, por exemplo, um gráfico de resistência. Então aqui, ó, a cada 25 centímetros ele vai lendo qual que foi a resistência, né? Então, nos solos mais em cima aqui, a gente tem uma argila mole, não precisou de tanta força, daí foi jogando uma areia, precisou de mais força para conseguir penetrar 60 centímetros por minuto. E daí ele vai colocando aqui que tipo de solo que a gente tem, uma argila mole, uma areia, né? A gente tem a fotinha aqui do ensaio, né? E daí a gente que esses ensaios separa a resistência à ruptura do solo em termos de resistência de ponta e do atrito lateral, né? Então a gente aí vê o esforço total para a cravação e o esforço de ponta. A diferença entre os dois é o esforço lateral, né? Resistência lateral. Para o ensaio pressiométrico aqui, né? A gente vai transmitir uma pressão através desse tubo, tem essa célula aqui, né? Ele vai encher, né, de água. E daí a gente vai ter o volume dessa água e vai ver quanto que expandiu. Então a gente tem aqui esse módulo de deformação transversal aqui do nosso solo, né? E a gente também tem a pressão limite, que é a ruptura aí, né, dos terrenos que intervêm nos cálculos de estabilidade de fundações. Então, basicamente consiste em adicionar água aqui e ele vai inchar e vai causar uma deformação no solo e até romper, né? Então, sai bem fácil aí. E os ensaios de bombeamento aí e de perda d'água, né? Então, bombeamento aí a gente tem para camadas de areia e pedregulhos, né, que a gente vai esvaziar, medir escoamento uniforme e medir a descarga daí desse poço, né? E observar a variação do nível d'água em piezômetros. Então, os piezômetros vão medir aí em quanto tempo a gente está perdendo essa água, tá? O ensaio de perda d'água é tipo um ensaio de bombeamento, só que daí a gente tem aí para rochas, né? Então, se a gente tem uma fissuração lá dessa rocha, a gente tem aqui a perda d'água e a gente consegue descobrir essa perda d'água. Essa, como que eles chamam aqui, de permeabilidade, né? A permeabilidade dessa rocha. E a gente também tem aqui os métodos indiretos, que são aqueles que a determinação das propriedades das camadas do subsolo é feita indiretamente. E a gente tem aqui o método da refração sísmica e o método aí da resistividade elétrica. O que é o método da refração sísmica? Vou aplicar uma energia aqui, ou seja, um sismo, ele vai, através de ondas, permear o solo, né? Ele vai bater, por exemplo, uma camada de rocha aqui e vai voltar. E a gente vai instalar uma série de geofones, certo? Que vai medir essas ondas, quando elas batem aqui, nessa refração, né? Nessa refração da onda. E com isso, dependendo de quanto chega essa onda aqui, a gente consegue saber que tipo de solo que é. Então, aqui, ó, a gente sabe que aqui no meio 2
a gente tem um solo mais duro, que bate e volta. Então, a gente vê que tem uma rocha aqui. E, através dessa refração sísmica, né, a gente consegue saber que tipo de solo que a gente tem. E a gente também tem o método da resistividade elétrica, que a gente tem aqui, né, através da condutividade elétrica, vai depender do meio, né? Então, quer dizer, se é um meio mais mole, né, não vai reter tanta eletricidade, né, resistir tanta eletricidade, e se for um meio aí mais duro, vai resistir mais a eletricidade. E com isso, né, a gente aplica uma carga e, através dos eletrodos, a gente mede a resistência elétrica do solo aí com 2 sondas, né? E consegue saber que tipo de solo que a gente tem. Esses métodos geofísicos aí, eles são utilizados geralmente quando se tem pretensão de construir em grandes áreas, por exemplo, uma represa, pois são aparelhos aí bastante caros, né, que estão em estudo aí de melhoramento. Bom, então essa daí foi a última aula antes da prova. Basicamente a prova é toda teórica, tá? E é bastante extensa, então já tenho meio que estudado antes. É bom estudar bastante antes aí, para já saber achar e para não ficar perdido, tá? É só 1h30, né? São bastante questões. Então, estudem bastante. Beleza? Obrigado e até a próxima aula.